Bom, a palavra de hoje é o que fazer, né? Está aqui. O que fazer nos dias de crise. E o tema dessa mensagem era outro. Mas Deus me levou a usar esse tema como só um gancho. Só um anzol. Para derramar uma mensagem que eu não consigo dar título para ela. Mas ela transforma e ela traz uma verdade tão importante nesses dias. O que fazer nos dias de crise? E eu vou dizer uma coisa para você. Todo tempo de crise levantou homens e mulheres de Deus. Todo tempo de crise fez algo interessante. Ele abateu um monte e ele aterrou um vale. O que isso quer dizer? Pessoas que no momento que tem fartura estavam em alta, no momento de crise elas não dão conta, elas caem. E parece que aqueles que já estavam habituados a viver em dificuldade na hora da crise, eles se levantam como verdadeiros remidores de corações, de família. Você entende isso? É por isso que não tem vinho se a uva não for esmagada. E Deus falou algo comigo tão interessante que nesses últimos dias eu tenho ouvido muitas pessoas falando que é tempo de se arrepender, que a igreja tem que se arrepender, e eu acredito muito nisso, que nós precisamos do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Talvez, não sei você, mas eu fui para a minha sala outro dia me arrependendo. Falei, Deus, eu preciso me arrepender disso. Me ajuda, que a crise, ela faz você enxergar aquilo que às vezes você não enxergava. E era justamente essa dinâmica que Deus usava com o povo de Israel. Quando o povo se afastava, Deus proporcionava uma crise para trazer eles de volta. Eles se arrependiam, eles abandonavam os seus pecados e Deus se voltava para eles, não é assim? Só que em todo tempo de crise, Deus não está de olho. Escuta o que eu vou falar para você, talvez vai parecer até estranho. No tempo de crise, Deus não está de olho naquele que está se arrependendo agora e diz, não, agora eu vou mudar. Deus, ok, eu tenho uma história para ti. Mas Deus está de olho naquelas pessoas que foram preparadas para a hora da crise, que já andavam retamente com o Senhor. Eu sei que dá vontade agora de correr atrás do prejuízo, dá vontade de, como aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Dá vontade, deixa eu ir lá comprar o óleo. Peraí, agora não dá tempo. Para ser uma referência para essa hora, para mudar vida e corações, você já precisava estar com óleo na sua lamparina faz tempo. Essa palavra que eu vou dar hoje vai pegar alguns tipos de pessoas. Vai pegar essa pessoa que eu vou falar aqui, que Deus está levantando nos últimos dias. Mas vai também pegar pessoas que precisam ser restauradas para essa hora, para serem uma resposta para os tempos que estão por vir. Entenda hoje, peça para o Senhor, Senhor, aonde eu estou localizada nessa palavra hoje, para que ela encontre um lugar no meu coração certeiro, pontual, curativo, remidor, e que me dê um norte, assim como a Miss falou, me dê um foco. Porque se você caminha sem foco, você caminha perdido, você desiste antes da hora e não sabe para onde está indo. E nós estamos chegando num tempo onde a gente está muito perdido. Aquilo que a gente acreditava de repente é abalado. Aquilo que a gente pensava que era certo, de repente a gente já não sabe, eu não sei você. É tanta fake news que você já não sabe onde as informações são corretas. Então nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu queria que você abrisse 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Em dias de crise, Deus levanta homens e mulheres para serem uma resposta. Ele não levanta eles para darem uma resposta, eles são a resposta, a vida deles é a resposta. 2 Reis, capítulo 2. É tão interessante que quando eu estava assim em dúvida, Deus abre quinta para presenciar ou não. Deus falou assim comigo, eu te dei um celeiro, vai fechar a porta dele na hora da fome? Aí me veio um pensamento, não basta só ter um celeiro, tem que ter o coração de José.
Não basta ter um celeiro, tem que ter um coração trabalhado pelo Senhor. Porque o perdão, ele te coloca um passo à frente, né? Porque José perdoou os seus irmãos, colocou ele um passo à frente. Mas ele não só perdoou, ele trouxe os irmãos para a mesa, ele repartiu o que tinha. Isso dá um coração de governo. Não é só quando você perdoa, mas é quando você compartilha aquilo que Deus colocou para você. Deus te coloca no lugar de governo, de abrir celeiros, de distribuir. Nós estamos vivendo tempos de muita fome. Tem muitas mulheres que estão aqui. Deus te deu um celeiro, não fecha ele não. Deixa a porta aberta, até para aqueles que no momento de fartura te jogaram no poço. E abre a porta, perdoa e bota sentar na tua mesa e reparte a comida, porque Deus está de olho no teu coração de governador, de governadora para essa hora, que governa a crise, que estabiliza o coração das pessoas. Como é difícil agora ter uma pessoa que estabiliza a gente, né? Até a Geise colocou no grupo, achei tão interessante. Eu falei, olha um Eliseu aqui, ó, estabilizando o grupo do WhatsApp. Pelo amor de Deus, é só o nosso que é misericórdia. Nós vamos morrer, tá igual o Cid. Aí chega outro, nós vamos viver, nós vamos morrer, meu Deus, o desespero. Aí chega a Geise, uma palavra equilibrada. Olha gente, calma, filtra as informações. Tão bom andar do lado de gente remidora, de gente pacificadora, de gente que traz uma palavra na hora certa, né? É como maçãs de prata numa bandeja de ouro, não é assim? O versículo é lindo de ver, é maravilhoso quando você vê isso. Então Deus tem chamado isso. Vamos lá, vamos para a palavra, senão eu vou ficar dando muita volta. Olha o que está acontecendo aqui em 2 Reis 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Interessante anotar que Gilgal significa um lugar de ser marcado por Deus. Porque quando o povo sai, né, do deserto, eles param em Gilgal para serem o quê? Circuncidados. Aquela geração que nasceu no deserto não havia sido circuncidada, marcada por Deus, não tinha marca. E aí eles param em Gilgal, e é um lugar de ser marcado por Deus. Gilgal, sabe aquele lugar que Deus marcou você? Esse é a sua Gilgal. É interessante que no lugar que Deus marca você, Deus sempre te dá um Elias, uma referência, alguém que você quer caminhar junto, um homem e uma mulher de Deus que você diz, uau, eu quero o que ele tem, eu quero caminhar na unção que ele está andando. É tão interessante que Gilgal para mim, na minha vida, me lembra anos atrás, onde eu fui marcada lá em 2006, 2005, eu fui na minha Gilgal. E é tão interessante que uma das ordens do Senhor, para quando o povo é marcado em Gilgal, Ele falou assim, ó, digam para eles descansarem e ficarem parados, até as feridas sararem, porque o corte de Deus, Ele causa feridas. As marcas de Deus na nossa vida às vezes são doloridas. Eu lembro de chorar igual uma criança, nas conferências que eu ia em 2006, 2007, a minha vida era o chão, ranho, lágrima. Deus estava acabando comigo, acabando, me marcando para um tempo e me dando um Elias. Então esse era o contexto de Eliseu com Elias. Lá no 2, no caminho Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou a ir a Betel. Betel era um lugar de ver o Senhor face a face. Betel era um lugar de encontro. E ele diz assim, fica aqui em Gilgal, que eu estou indo para Betel. Mas olha o coração. Eliseu porém respondeu, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não te deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe o que o Senhor levará seu mestre hoje? Todo profeta já sabe o que vai acontecer. E o grupo de profeta falou assim para Eliseu, tu já sabe, nós aqui estávamos orando, Deus revelou que vai levar Elias. E aí Eliseu responde, sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou a Jericó.
um lugar onde as ruínas caíram, um lugar onde as barreiras caem, um lugar onde o impossível acontece. Era impossível. E aí, mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos para Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Eliseu representa aqueles que ouvem a voz profética, mas entendem o tempo de liberar ela. Existem muito menino ouvindo voz profética e liberando antes da hora. E Deus está chamando homens como Eliseu, que sabem o que vai acontecer, mas têm o time certo de Deus para liberar as profecias. Lá no 6, então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Jordão, ao Rio Jordão. E Rio Jordão fala de maturidade. Porque um povo imaturo passou pelo Mar Vermelho, foi para o deserto, só reclamava. Mas um povo aprovado passou o Jordão. Um povo maduro. E ele disse assim: fica aqui, porque eu estou indo para um lugar de maturidade, de aprovação de Deus, de tempo novo. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Você pode observar que Eliseu tinha um foco: andar com Elias. Mais uma vez, porém, 7, 50 homens do grupo de profetas também foram, observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que eu posso fazer por você antes de ser levado embora. Agora chegou a hora. E Eliseu respondeu: eu peço-lhe que receba uma porção dobrada do teu espírito e me torne o teu sucessor. Elias respondeu: o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. Ele disse isso aqui, seguinte: você vai ter que ser persistente, perseverante. Existe um lugar que você não vai poder sair para que se cumpra o que você pediu. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, fala do cotidiano da vida, enquanto lava a louça, enquanto cuida do marido, cuida dos filhos, enquanto vai para o trabalho, enquanto... surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído, voltou à margem do Jordão e ele fez um teste. Ele bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? E pá! Deixa eu voltar aqui. Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. E ainda disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Os profetas falam: gente, vamos procurar Elias, aonde ele está. E Eliseu já sabia que Elias tinha sido levado aos céus. Mas Eliseu não, diz assim, não procurem. Ele não precisa procurar, porque eu sei para onde ele foi. Mas se vocês quiserem procurar, procurem. E a Bíblia diz que aquele grupo procurou e não achou. Porque Elias foi levado aos céus. E tem algumas lições dessa passagem que eu queria trazer para você. Alguns entendimentos que o Senhor foi compartilhando comigo ontem. E foi muito forte. É como eu sempre falo, é um download do céu.
Eu tenho aprendido que Deus, Ele só precisa de uma boca aberta com autoridade para Ele encher. O problema é que tem muita boca aberta que Ele não mandou abrir, falando o que Ele não mandou falar. O Senhor está separando Eliseus na nossa geração, homens que têm autorização. E eu vou começar falando que pessoas como Eliseu, que Deus está levantando para essa hora, para ser uma resposta em tempos de crise, são pessoas perseverantes, que não desistem. Eliseu podia ter ficado em Gilgal, podia ter ficado lá em Jericó, podia em Betel, mas ele falou: eu irei, eu vou, eu sei o que eu quero. Eu, como a Miss falou, eu tenho um foco, eu sei para onde eu estou indo. E a perseverança trouxe um fruto que só ela dá para a gente saborear. E eu quero te fazer uma pergunta hoje: o que Deus colocou no seu coração que você tem desistido? Uma coisa que Elias tinha, ele tinha uma referência. Homens e mulheres que vão ser resposta para tempos de crise na nossa nação e no mundo, são homens e mulheres que têm uma referência. Eles não caminham sozinhos, caiu uma capa sobre eles. Eles têm história com Gilgal, com Jericó, eles têm história com Betel. Eles viram o Jordão se abrir. São homens e mulheres que têm história com Deus. Não é história com igreja, não é tempo de ministério, não é tempo de cantar, não é tempo de pregar. É vida, experiência com Deus. Deus tem falado muito comigo nesses dias, que Deus está levantando referências na nossa nação. Homens e mulheres que vão liberar capa sobre outros. Sabe o que eu tenho feito hoje? Eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para o que está atrás, ao redor, para a geração que eu vou entregar um bastão. Eu tenho olhado para a Vitória, para a Isabela, que são as minhas primeiras discípulas. Depois eu tenho olhado para as minhas filhas da casa, para as filhas que estão por aí espalhadas, meninas do Casa de Isabel. Deus tem falado comigo: há uma geração que precisa ser munida de uma capa. Deus está tirando uma capa de órfão e colocando uma capa que vai trazer sobre você uma unção dobrada. E Eliseu sai dessa experiência completamente transformado, mudado, porque ele tinha sim um legado para carregar. Cuidado, não caminhe órfão, não caminhe sozinho. Você vai ter uma tendência de desistir, de morrer. Você vai ter uma tendência de se isolar. Toda mulher que não é coletiva é egoísta e se isola. Tem uma atitude crítica, está sempre plantando intriga. Vai olhar para ela, ela não tem uma capa, ela não tem um legado, ela não teve uma referência. E nós vivemos dias onde as referências são muito, muito escassas. Você pode parar para pensar: quem é uma referência na sua vida? Para pensar agora. Quem é uma referência na sua vida? Qual foi o homem e a mulher de Deus que deixou um legado dentro de você? Eu quero honrar um Elias na minha vida, que foi o Judson de Oliveira. Eu tenho tantos homens, mas o Judson, eu tive a honra de morar 2 anos em Belo Horizonte, e literalmente, quando eu cheguei naquela terra, Deus falou assim comigo: filha, você vai se assentar aos pés desse homem. Então, quando chegava, era uma reunião muito simples na casa dele. Ele se assentava numa cadeira para ministrar e eu estava aos pés dele no chão. Ali eu aprendi que a simplicidade é um escudo. Ali eu aprendi que os homens podem te colocar num lugar que não é seu. Ali eu aprendi que a fama, o orgulho não pode roubar o teu coração. Ali eu aprendi a olhar pessoa por pessoa com um único olhar, como individual, porque Deus nos olha individualmente. Ali eu aprendi que o dinheiro não pode roubar o meu coração, que a minha maior riqueza é a presença de Deus. Ele me deixou um legado. Ele me entregou um bastão. E é sobre esse bastão que eu quero correr. É com esses princípios, você entende isso? E eu lembro que eu era chata naquela época, eu era bem chata. Era domingo, nós ligávamos 10 da manhã: vocês já fizeram almoço? E mineiro é descansado, almoça 4 da tarde. Aí ele é assim: não, então nós estamos indo aí, levando carne, churrasco, espetos, vocês vão comer um churrasco de Santa Catarina, vulgo gaúcho, porque lá em cima todo mundo é gaúcho, né, aqui do sul. E a gente ficava lá, e num churrasco e outro, uma pérola, eu pegava as pérolas dele ao bolso.
Eu tenho no meu bloco de notas até hoje, de 2013, 2014, as palavras dele. Uma frase que me destravava no meio de um churrasco. E não me peça para mim não ir na reunião, porque eu ia. E Elias tem uma capacidade incrível. Eu lembro que um dia eu estava lá, e eu só queria ser ministrada por ele, não queria ministrar eu. Eu estava, estou fora. E um dia ele assim, vou fazer um encontro de casais. Lá eu vou rasgar o meu coração. Eu e a minha esposa. E eu pensei naqueles encontros de casais de igreja. Quando eu cheguei lá, era o reteté, o manto. Ele falou assim, era tudo mentira, não é encontro de casais nada. Deus vai pegar, a glória de Deus vai pegar vocês. E era Deus curando o casamento no meio do fogo. E eu estava lá, recebendo, né? Vocês sabem como é que eu sou. Eu estava lá, e ele falou, chegou em mim, sacode, Vivi, abre teu olho, levanta, ministra sobre as mulheres. E eu lembro que eu queria que tu ministrasse sobre mim, eu fui ministrando. Porque todo Elias vai te impulsionar no teu chamado, vai te dizer, vai te apontar. E são esses tipos de homens que carregam um legado, por isso cuidado. Se você tem ferida na área de autoridade, procure rápido uma referência para a sua vida. Procure rápido alguém que você diz, eu quero carregar essa capa. Uau, eu quero essa capa. E é tão interessante que quando Deus levanta alguém para um nível mais alto, como levantou Elias, uma capa cai sobre os Eliseus que precisam trabalhar nas crises existenciais da terra. É igual os apóstolos. Olha o que eles falaram. Não convém mais que nós sirvamos na mesa. Nós precisamos nos dedicar mais à palavra e levantar homens cheios do Espírito Santo, com boa fama, para que eles sirvam as mesas. Toda vez que um é levantado, uma capa cai sobre o outro. Então fique perto de mulheres que carregam um legado e uma capa. Fique perto de homens que carregam um legado e uma capa. Porque você vai ser uma resposta para um tempo vindouro. Você vai carregar um bastão. Nós estamos aqui, sabe como que nós estamos aqui? O nosso chão, sangue de mártires. Homens e mulheres que não negaram Jesus lá no Coliseu. Homens e mulheres que foram devorados por leões. Famílias inteiras. O Evangelho chegou até aqui. Para você não foi através... Segura a minha língua, meu Senhor. Não foi através de um Evangelho que tudo vai dar certo, de vitória. É que ainda foi assim, ainda que tudo que eu perca aqui, o meu lar não é aqui, é lá. Eu não vou negar o nome dele. Eu fico pensando, a gente está aí por causa do Covid. Se vem uma perseguição, bota uma arma na tua cabeça, tu é de Deus ou não é? Gente, tem gente vivendo isso agora. A igreja perseguida está vivendo isso agora. Uau! Procure rápido uma referência para a sua vida. Procure andar com gente que anda com Deus, porque uma capa vai cair sobre você. Quando a capa cai e eles possuem um legado, uma coisa que Eliseu faz, que a gente leu, quando a capa cai, uma coisa ele faz, ele rasga a roupa dele. Você percebeu isso? Ele rompe com a cultura dele. Ele rompe com aquela roupa do passado. Ele rompe com quem ele é para adotar algo que vem de Deus. Ele abre mão das fraquezas. Roupa fala de legado, de identidade. Às vezes você vai ver que numa repartição pública, muitas vezes nós conhecemos pela farda, né? Um médico, um policial, porque é uma identificação. Parece que Elias fala, essa identidade da terra eu não quero, eu vou receber um legado de um pai espiritual sobre a minha vida. A minha roupa mudou, o meu lugar, o meu posicionamento mudou. Aonde essa capa andava é onde eu vou andar. Entendeu isso? Você rompe com aquilo que é seu. E coisas começam a acontecer na vida de Elias. Elias começa a traçar uma caminhada. E me chama muito a atenção que Elias é um homem que está alinhado com o relógio do céu. Ele está na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. O lugar, a hora e a pessoa. Elias conhecia um time de Deus para o seu momento. E ele não desistiu dele. Eles estão alinhados com um relógio diferente, que é o relógio do céu.
Só que aí você pergunta, uau, Elias recebeu essa capa, que maravilhoso, tudo o que aconteceu, porque ele faz uma coisa interessante que eu acho que você faria e eu também faria. Ele é, será que Deus está comigo mesmo? Ele pega a capa, Eliseu, ele pega a capa e taca na água. A água, o que acontece? Abre. Pô, Deus está comigo mesmo, vamos lá. Ele sai já com uma autoridade. E olha o que acontece. Ainda fala aqui que é os primeiros milagres de Eliseu. E a primícia, o que é primeiro, nos leva para a origem. Sempre quando Deus fala assim na Bíblia, o primeiro foi isso, é que Deus está derramando uma essência sobre um princípio que Ele quer estabelecer dentro da gente. É por isso que Jesus, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi aonde? Num casamento. Por quê? O casamento é a célula da família. Aí você vai olhar para Eliseu, e olha que interessante, no capítulo 2 ainda, no versículo 19, fala o seguinte: certo dia alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor, a cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver, contudo a água não é boa, a terra é improdutiva. E Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse ele: assim diz o Senhor, purificarei essa água e ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme Eliseu falou. Eliseu são homens e mulheres que vão na fonte. Eles não vão, é interessante que eles vão ser chamados para lugares que vão dizer assim, a água está ruim. E ele vai fazer uma pergunta: qual é a fonte? Onde está a fonte? Pessoas vão chegar para Eliseu e dizer assim: meu casamento está terrível. Olha minha filha, olha a situação, olha o meu coração, eu estou mal, eu não estou bem. Eu estou abaixo de remédio. É fácil dar remédio para alguém ficar bem. Eu quero ver um Eliseu para chegar na fonte, derramar sal. E eu estava estudando um pouco sobre o sal. O sal, ele tem um poder curativo. E é tão interessante quando Jesus falou sobre influência na terra, quando ele disse assim: olha, eu vou levantar vocês como uma influência. Ele falou: vocês são sal e luz. O sal, ele é uma influência poderosa. Inclusive, ele não precisa ser muito, porque ser muito estraga. O sal precisa ser medido. E é interessante que o sal, ele faz algo muito importante. Ele não rouba o sabor, ele realça. Aquela pessoa que chega no lugar certo e ela realça, ela influencia, mas ela não rouba a identidade do outro, ela realça aquilo que ele tem de melhor. Eu gosto de elogiar a Sara, porque a Sara é às vezes mal compreendida. Vou usar, porque a Sara não vai ficar chateada, não, né? A Sara, quando chegou na igreja, um pessoal assim para mim, chega, já senta na janela. Sempre tem um ciumento, né? Eu falei: a Sara, ela é assim, não é que ela quer sentar, se ela quer sentar na janela, a vaga da janela estava vaga, o problema é teu. Se tu deixou a vaga da janela aberta, ela sentou e ela está feliz da vida na janela. Então a Sara, eu nunca precisei falar assim, preciso disso. Ela vinha, ela vê as coisas, é dela, entendeu? É da pessoa. Eu digo, aí às vezes eu percebo a Sara meio amuada, que a Sara já levou umas lambadas, né? Mas quando eu chego perto da Sara, eu falo: Sara, você é isso, isso, aquilo. O que eu estou fazendo? Realçando quem ela é. Quando ela está sem sabor, tá meio, às vezes ela chegou aqui chorando: Sara, não esquece quem tu é. Às vezes eu chego nas meninas, eu falo para elas: você é isso. Hoje mesmo falei algo para a Lani: vai acontecer isso e isso. Realço o sabor. Eu realço, porque todo Eliseu fala assim: traz o sal e uma tigela nova. Não é algo velho, é algo novo. Porque às vezes o velho está contaminado, o novo não. É um novo caminho. É o sal numa tigela nova, sabe? Se você é uma tigela nova, se você é um odre novo, você vai carregar um sal para curar fontes. E é por influências. Às vezes o que vai curar a fonte de uma cidade é uma boa influência. Outro dia eu estava vendo um Instagram que eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu quero beijar essa menina, abraçar ela muito. Uma menina que ela fez um Instagram: ainda bem que eu casei. Parece que é assim. E
todo dia ela filma a rotina dela de limpeza da casa. Ela levanta, ela arruma a cama, ela monta ali a cama, ela levanta ali todo o acolchoado da cama, ela passa pano embaixo, ela varre embaixo, ela vai filmando tudo aquilo que passa bem rapidinho. E depois ela bate uma foto sentada no sofá. Ai, como é bom ser dona de casa. Aí tu vai ver um monte de comentário. Ai, até me levantei do sofá, já estou limpando a minha casa. Fonte é sal na fonte. É sal na fonte de uma cidade. Outra mulher estava limpando a sacada outro dia. Uma moça linda, maravilhosa, limpando, bem caprichosa, me cai do 3º andar. Fica paraplégica. Pensou, acabou com a vida, né? Casou, teve filho, tem uma bebezinha de eu acho que uns 10 meses. O Instagram dela, lá na cadeira de roda, limpando tudo, cuidando da bebezinha, fazendo tudo. E feliz da vida, dizendo assim, você não precisa reclamar. Sal na fonte. Hoje, nesses fake news, nós precisamos de sal na fonte. É por isso que você não pode pegar o seu WhatsApp e começar a marcar e mandar mensagem em nome de Jesus, olha a fonte das coisas. Isso aqui é real, vai para a fonte, porque a água está contaminada, a cura só vai na fonte. Não adianta deitar sal no rio, você precisa ir na fonte. E o sal tem esse poder, e é engraçado que o sal, ele coíbe a decomposição, ele é antisséptico, ele inibe a degeneração e provoca sede. Todo sal provoca sede da água, e a água está aqui. É diferente do fermento do fariseu, porque é engraçado que é quase a mesma, você vai ver o fermento e o sal não parecem. Às vezes o fariseu e o homem de Deus é parecido, né? O religioso, daquele que vive uma vida real com Deus, não é parecido? Ele canta aleluia, ele canta, então louve. Ele lê a Bíblia e faz devocional, mas ele tem algo terrível. Ele tem um fermento que é branquinho, minucioso, mas leveda a massa. Ele traz uma mentira. Ele mostra algo que não é verdadeiro. O fermento, ele leveda. Ele muda a forma daquela massa. Ele é mentiroso. E é por isso que Jesus falou, vocês fariseus são como fermento, vocês levedam toda a massa. É aquele tipo que faz confusão. Tu vai ver que tu nunca vai achar confusenta, porque Jezabel, ela faz a confusão e vaza. A culpa é de todo mundo, menos dela. E a confusão vem de onde? Dela. Cuidado. A pessoa confusenta, ela é sempre a vítima no final das contas. É o fermento do fariseu. Ele leveda, faz a contenda e sai por vítima. Ai, não falem isso para mim. Faz toda a confusão. O silêncio reina nessa hora. Que ninguém sabe do que eu estou falando. E diferente do fermento dos fariseus, que causa uma influência negativa e mentirosa. Não adianta ter crescimento através de mentira, de engano. O sal, ele traz uma influência que realça o sabor e a identidade daquela pessoa. Bom, essas foram a atitude que saneou uma fonte de água, uma tigela nova e um sal. As coisas novas da sua vida vão ser usadas para trazer cura para fontes. Deus vai derramar sobre você. A segunda coisa que Eliseu faz e que me chama muita atenção, que está em 2 Reis 5, não é a segunda coisa, ele faz... Eu vou seguir aqui o que ele faz, eu vou seguir. A segunda coisa que Eliseu faz, depois que ele sara uma terra, ele vai para os pobres. Ele vai para a casa de uma viúva pobre. Parece até nós lá no Renascer, quando Deus nos chamou para as prostitutas, quando Deus nos chamou para um bairro carente da cidade. Eliseu, ele começa a ser levado para os perdidos, para aqueles que não têm voz, para ser voz. É tão interessante, eu não vou ler, você lê em casa, mas Eliseu entra na casa de uma viúva que está prestes a ter os seus 2 filhos como escravos. Existem pessoas agora mesmo, que por causa de suas dívidas, por causa de uma vida errada, jogaram filhos como escravidão nesse mundo. E precisa de um Eliseu que resgate os filhos. Um Eliseu que estabeleça prosperidade no lugar de pobreza e de dor. E a resposta de Eliseu me chama a atenção. Aquela mulher precisava de dinheiro. Ela precisava pagar as contas. Senão os 2 filhos dela iam ser vendidos como escravo. Eliseu faz algo interessante. Ele fala, pega as botijas, né?
começa a pedir emprestado, porque o óleo vai descer. E a medida da quantidade de botijas que você tiver vai definir a quantidade de óleo que você pode carregar. Deus nunca vai te dar além da tua medida. Inclusive nesse lugar aqui, a medida quem dá é você. Às vezes a gente fala, Deus derrama, cadê as botijas, minha filha? E é interessante que as botijas, elas dependem muito dos relacionamentos que você tem. É por isso que aquela mulher do poço, ela falou, quero beber dessa água, então traz o teu marido. Jesus toca nos relacionamentos. Botija fala disso, de relacionamento nessa história. E ele não só restaura financeiramente essa mulher, ele restaura os relacionamentos da vida dela. Igual aquela mulher do poço, ele restaura o quê? Os relacionamentos da vida daquela mulher. E ele cura uma mulher pobre, Sara pobre. Mas logo à frente, o terceiro milagre dele me chama a atenção, porque ele vai para a casa de uma mulher muito rica. E eu lembro que eu e o Temo, nós tínhamos muito problema com um tipo de pessoal que talvez você já conhece, já encontrou com eles. Deus chamou eles para os pobres. Deus chamou eles para aqueles que não têm nada. É um evangelista. Mas você já viu gente que está lá na favela gritando, só nós que estamos aqui, né? Já ganhou uma recompensa. Se Deus te chamou para algo, para de querer empurrar as pessoas a viver aquilo que Deus mandou você fazer. Ai, porque eu estou lá, né? Eu falo, perdeu, porque a Heidi Baker é uma mulher lá em Moçambique, na África. Ela ressuscitou mais de 100 pessoas já. Ela tem uma vida. Eu nunca vi essa mulher falando, só eu que estou fazendo, né? Nunca vi. Mas eu vi essa mulher falando sobre amor, impactando, influenciando uma geração de missionários que largam tudo para ir para lá. E aí Eliseu mostra isso. Não é só o pobre que precisa, mas é o rico. Ele vai para aquela mulher e é interessante que aquela mulher tem algo que o dinheiro não pode comprar. A viúva precisava de algo que o dinheiro podia comprar, a mulher rica não. Deus, Ele derrama na tua medida, no teu nível. E aquela mulher tinha uma esterilidade. Eu pergunto para você, se compra fertilidade hoje? Você pode até fazer um bebê. Quantas mulheres, mas ainda comprado. Quantas não conseguem ter filhos mesmo assim, colocando embriões? Ele visita uma mulher que o dinheiro, ela podia ter milhares, milhões de dinheiro, não significava nada para ela. Ela precisava de uma cura dentro da área que ela precisava. E Eliseu é pontual, ele sabe o que derramar. E ele fala para ela, daqui a 1 ano, você vai estar segurando um bebezinho nos seus braços. E a palavra se cumpre. E aí eu caminho. E de repente, Eliseu faz algo que é uma resposta para os dias de hoje. Eliseu, ele toca uma autoridade da terra que era falsa e mentirosa, que vivia de aparência. E eu podia falar dessa autoridade hoje, do poder público do Brasil, vamos botar assim. Quantos Naamãs que nós temos hoje no poder público, que tem uma capa, mas dentro são leprosos, e acabam espalhando a lepra por onde governam. Ou vamos falar de líderes religiosos, quantos mostram uma capa bem bonita, mas por dentro são podres, dentro famílias separadas, filhos desviados, tudo destruído, e eles tentando consertar a vida dos outros. Sabe o que te respalda? É a tua família. É tão interessante que a roupa do sacerdote tinha que ser a mesma de fora, tinha que ser o mesmo tecido de dentro. Isso apontava para algo, seja um só, seja de verdade, seja integral. Você não pode ser uma coisa para as pessoas e outra dentro. Eliseu se encontra com uma autoridade chamada Naamã, orgulhoso, que vivia uma mentira. Mas para um Naamã, Deus levanta uma improvável, uma menina sem nome, a serva, a escrava. E diz assim, se o meu Senhor encontrasse com o homem de Deus. Porque os improváveis carregam respostas para autoridades falidas da nossa nação. É por isso que Deus está levantando homens e mulheres improváveis, servos que estão no lugar certo, que vão colocar Naamã no rio que ele queria fugir. A resposta hoje não vai vir de pessoas do alto governo, do coronel, do que estava acima de Naamã, porque ninguém tinha resposta. Deus dá resposta para uma menina que ninguém via ela. E ela faz o quê? Ela diz, ela abre uma porta e Naamã entra por ela. Porque
A autoridade quem dá é Deus, não é a posição. A posição não te dá autoridade. Não é porque eu sou esposa do Telmo. Eu tinha uma crise, tá? Um dia, quando eu comecei a ministrar, eu tinha muita vergonha de ministrar, muito medo, assim, meu Deus, eu não tenho nada para pregar, minha palavra não significa nada, meu Deus, me deixa escondida, que vergonha, ai, que vexame. Eu lembro que o Rodrigo botou a primeira ministração no YouTube, eu falei, Rodrigo, não faz isso, Rodrigo. A vergonha, ele, para com isso, guria. Tua palavra é uma bênção. Mas quantas vezes eu pensei, meu Deus, eu não carrego nada. O que eu vou carregar para essa hora? E eu tinha medo, eu dizia assim, o meu medo era assim, Telma, é porque eu sou tua esposa, né? Fala a verdade. Eu estou ministrando aqui porque eu sou tua esposa, mas assim, dentro de ti tu sabe que não tem nada a ver, né? Porque se isso está acontecendo, tu me arranca desse lugar, eu não tenho problema nenhum de ficar sentada. E o Telmo falou, amor, é nítido uma autoridade que Deus colocou na tua boca. Ele falou, quando uma mulher de Deus fala, quando o homem de Deus fala, não dá para dizer que não é. Deus autoriza a boca daquela menina, mesmo naquela posição, porque não é a posição de pastor que me autoriza, porque se for, eu saio daqui. Ela não significa nada, mas é uma caminhada constante com o Senhor, debaixo de um legado. E eu falei assim, então tá, então tu fica o tempo todo me olhando, qualquer coisa que eu sair da linha, tu me segura. E aquela menina carrega uma autoridade na palavra dela, que libera cura para aquele homem que estava cheio de divisa, mas era mentira, vivia uma vida dupla, oculta. E Eliseu faz algo que eu amei. Eliseu corresponde ao orgulhoso. Sabe o orgulhoso? Sabe o orgulhoso? Ele vai ser humilhado. Não tem outro caminho para ele. Você já viu quando você encontra um orgulhoso, a pior coisa que tem é você tratar ele com a pompa que ele está pedindo. Outro dia encontrei uma pessoa muito famosa. Muito famosa. E ao redor dela estava aquela babação, sabe? O povo assim, porque o povo não tem noção. Ai, deixa eu ter falado contigo. E ela lá, e ela assim, ela estava cansada. E eu assim, eu te entendo. Eu pensei, eu sei o que tu está passando. Eu olhava para ela e pensava, né? Não estou no teu nível, mas assim... 5%, e ela lá tal, de repente ela veio para o meu lado, ela assim, eu falei para ela, oi, e fiquei sentada do lado dela sem falar nada, ela me olhava assim, ó, tipo assim, ela não vai bater foto comigo, ela não vai Deus falou assim comigo, o que ela precisa é ser anônima, dá o anonimato para ela não vive ser anônima, ela é sempre alguém. Eliseu precisou dizer assim para Elias, para Naamã, eu não vou nem ter com ele, porque Eliseu queria ser recebido por Naamã com pompa e honra. Não, ele precisa vir aqui. Olha que desonra. É só ele se banhar no rio Jordão. O pior rio. O rio mais sujo. Deixa eu ver se é o rio Jordão. É o rio Jordão, né, gente? É? Só para mim não falar besteira. Gente, me ajuda. É? Vocês lêem Bíblia? É o Rio Jordão, né? É o 10? Ele mandou um mensageiro, vai, lave 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você fica curado da lepra. Ele ficou bravo, indignado. Como assim? Aquele rio? Ai, Jesus, tu é bom. E olha que sábio que são os servos de Naamã. Olha, tu não tem nada a perder, tu já está leproso. Se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não faria? Faria, então vai lá e te lava, te humilha. Às vezes algumas lepras nossas só saem com humilhação. Com a gente descer. Algumas curas só vêm com a humilhação. Às vezes tem casamento que está fragilizado, quebrado, que precisa você se humilhar, porque você é linguaruda, fala dele, você precisa se humilhar. Mas você prefere botar uma capa toda podre por dentro. Toda leprosa, doente. Uma mulher dura, insensível, porque uma coisa que a lepra faz é te trazer insensibilidade, você não sente mais nada. E Deus está falando assim, filha, vai para o Rio Jordão, te humilha 7 vezes, vai lá falar com o teu marido que tu errou, que não devia ter falado isso, não está amarrado. Igual uma vez eu bem orgulhosa, errei, e daí eu disse, não, eu estou certa. Estou certa.
Aí fui para o quarto orar, a pior coisa que eu fiz, né? Ou melhor. Aí Deus falou assim comigo: filha, tu está errada. Mas Deus, olha o que ele é, mas tu errou. Porque olha isso. Deus faz a gente ver coisas que a gente não vê. Aí eu fui com o rabinho entre as pernas. Cheguei na sala. Sabe quando tu quer começar a falar algo que tu não quer falar? É difícil, né? Eu acho que aquela hora eu errei. Assim, eu te amo. Ele é um Eliseu na minha vida. Tu acha? Não, porque se tu acha, então isso não é pedir perdão. Daí eu errei contigo, quase morri. Eu errei. Eu não devia ter falado isso, eu falhei contigo. Eu desci 7 vezes no Rio Jordão e fui curada. Que é engraçado que naquela área que eu errei, eu nunca mais caí. Você é curado. Talvez você está fugindo de situações que vão trazer humilhação para a sua vida. E Deus está falando, às vezes, através de um Eliseu. De uma amiga sua, que é um Eliseu na sua vida. Vai no Rio Jordão 7 vezes. Talvez lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, no seu chamado, como mãe. Às vezes você precisa descer para uma criança de 3 anos e pedir perdão, porque você está estourada falando besteira para uma criança que não tem culpa do teu nervosismo, da tua dor. Se caísse um alfinete. Tá pegando por dentro. E a última coisa, a última não. Agora não lembro mais se é 4º milagre já que ele faz. Depois a gente faz a conta aí. Mas uma coisa que ele faz, Eliseu, para essa geração que está em crise. A Bíblia conta que lá no capítulo 6, existiam uns profetas que profetizavam numa casa. E eles falaram assim, nossa casa está pequena demais. Toda reunião profética fica pequena rápido. Porque quando a voz de Deus é liberada, a voz de Deus fala, amplia a tua tenda, cresce. A unção profética, ela libera crescimento, graça, favor. Sempre quando numa casa tem um profeta, há crescimento, há estabelecimento, há fundamento. E os profetas se reuniram e falaram, vamos cortar umas lenhas, umas árvores, nós vamos construir um lugar maior. Para a voz profética fluir. Mas a primeira coisa que acontece é que um daqueles homens que tinha um machado na mão, e naquela época os instrumentos eram poucos. O machado, a parte de ferro do machado cai na água. Então ele perde o instrumento dele de construção para ampliar uma casa profética. E é tão interessante que chega Eliseu e vê o desespero. E aí Eliseu disse, onde é que você estava? Cortando. E Eliseu faz uma oração. E aquele machado, ele começa a flutuar. E eles conseguem pegar o machado e colocar de novo na madeira. Eliseus nessa geração, eles vão mudar a densidade de instrumentos para ser acessível para pessoas que perderam. Ele vai mudar, sabe, a estrutura daquele instrumento, daquela ferramenta para te ferramentar, para te trazer, sabe, para você ficar munido para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Ele vai mudar a estrutura. Ele vai pegar, por exemplo, é tão interessante que uma das bases de construção, de ferramentas de construção, vamos botar assim, é a oração. A oração, ela é uma construção. E outra coisa que eu acho muito interessante, que é usada numa construção, é a sabedoria. Quantas de nós não perdemos a sabedoria? Em momentos específicos de construção, do seu casamento, da sua maternidade, do seu ministério, de repente aqui a sabedoria some da sua vida, parece que você não sabe mais nada. Não é assim? É só comigo isso? Às vezes o machado da sabedoria escapa da minha mão. Eu estava construindo algo, meu Deus, agora eu não tenho sabedoria, não sei, não entendo mais nada, não estou acreditando em mais nada. Chega um Eliseu e faz flutuar a sabedoria para você outra vez, muda a estrutura dela. Te traz de uma forma prática, você toma ela, põe na mão, era isso. Eu sabia onde tinha perdido, mas eu não tinha força, não tinha autoridade para trazer a luz. Mas um Eliseu pega e traz para você e te ferramenta outra vez. Você continuar cumprindo o propósito de Deus.
Por isso que Eliseus são tão pontuais na nossa geração. E eu ouso dizer que tem mulheres que têm a unção de Eliseu que estão aqui. E tem homens que estão me ouvindo, que são como Eliseu nessa geração. E por último, que eu acho muito forte, o que Eliseu faz, no 6 também, na continuação do ferro. Eliseus na sua geração devolvem a visão para moços que ainda não conseguiram ver. É tão interessante que Eliseu recebe um legado de Elias e ele devolve a visão para um moço que acompanha ele, porque que engraçado, né? Você sempre vai gerar na sua espécie. Um Eliseu gera um Eliseu. Tinha um moço, só que o moço precisava de uma visão nova. E lá no 6:15 fala o seguinte: na manhã seguinte o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele falou: ai meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. E olha, isso é muito para o nosso tempo. A gente olha para trás, ai é o Covid, ai as UTIs estão lotadas, meu Deus, é um exército contra nós. E ele diz o seguinte, no 15, no 16: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Som, está amarrado, mas eu vou falar de novo. Falar de novo. Ah, não gostou? Vou falar. Agora eu vou falar de novo, vou repetir. Não tenham medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que no lado deles. Toda resistência, sabe como é que você enfrenta a intimidação? Não se intimidando, prosseguindo, discernindo. Então Eliseu orou: ó Deus, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. E quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Senhor, faz com que eles fiquem cegos. Eliseu sabe quem ele levanta e fala enxergue, ele sabe quem ele diz fique cego. Eliseu discerne, ele dá luz para aqueles que estão do lado dele, eles abrem a visão, mas eles deixam os inimigos cegos, confusos. É esse tipo de homem e mulher que Deus está levantando nesses dias. Eles devolvem a visão a uma geração que está perdida. São homens e mulheres, você está vendo o TI, você está vendo a situação, mas são aqueles que estão do nosso lado. E ele faz uma oração: Pai, abre os olhos dele, abre os olhos dela para que ela veja. Deus está fazendo isso nessa noite, Ele está abrindo os olhos, Ele está abrindo os seus olhos. E é tão interessante que, eu não ia falar, mas eu vou falar que até quando um Eliseu morre, ele deixa um legado tão grande, que a Bíblia diz que os ossos de Eliseu, quando jogaram pessoas mortas, essas pessoas ressuscitaram. Tão grande o poder que carrega um homem e uma mulher que caminha com Deus. E agora eu creio que Deus está levantando nessa noite Eliseus aqui que vão ser uma resposta. Mas eu sei também que talvez tem mulheres e homens aqui que vocês estão com a fonte estragada. Tem um dos milagres também de Eliseu que me chama muita atenção, que o nome é morte na panela. Existia um veneno dentro de uma panela, hoje se assemelha muito ao que nós estamos vivendo. Todo mundo come e morre, é uma pandemia, é morte na panela. E a forma de ele curar isso foi tão linda, porque ele disse assim: me dá um pouco de farinha, e jogou na panela a farinha, algo muito simples. Sabe o que vai curar esse veneno, a maldição dos nossos dias? A simplicidade. Ela é poderosa, ela traz vida outra vez e tira a morte da panela. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu sei que essa foi uma palavra profunda. É aquele tipo de palavra que mexe nas nossas estruturas. Talvez não foi um leite, mas foi um alimento sólido.
Mas se você está comendo esse alimento sólido, é porque o Senhor sabe que você dá conta. Para alguns aqui Ele faz descer inteiro, para outros Ele dá uma esmagadinha no prato. Mas o Senhor está querendo amadurecer você. Eu creio que essa noite é uma noite que Deus está levantando homens e mulheres para esse tempo de crise, mulheres específicas. Você está aqui. Talvez você é a menininha de Naamã, você está do lado de alguém que tem autoridade sobre você, mas é leproso. Talvez você vai sinalizar um tempo de cura na vida de alguém. Queria que você orasse e dissesse assim: Deus, a pontualidade dessa palavra se aplica à minha visão de mim mesma. Aonde eu estou, quem eu sou, o que o Senhor quer fazer através da minha vida, que tipo de influência eu tenho sido. Eu tenho um legado, o que eu carrego, quem eu sou em Ti. Os dias são de crise, e foram nos dias de crise que Esther, que Davi, que Gideão, que Débora, que Josué, Isaías, Jesus se levantaram. Deus está à procura desses homens nessa geração. Quem são vocês? Não se escondam. Queria que você falasse com o seu Deus nessa hora. Fala com Ele, não fica dispersa não. Deus, aonde eu estou inserida? Quem sou eu?